Você sabia que em 2024 o setor financeiro liderou os investimentos sociais privados no Brasil e que a principal causa apoiada foi a educação? Esse tipo de investimento ajuda a transformar as comunidades ao mesmo tempo em que gera valor para as marcas, mas não é a única estratégia para abraçar a causa. Fica por aqui se você quer descobrir quais são os caminhos para sua empresa apoiar a educação no Brasil. Bem-vindos à segunda temporada da websérie Bancos e Educação, onde você vai descobrir como o mundo financeiro está usando a educação para gerar impacto, inovar e crescer. Para isso, vamos explorar 4 temas que aproximam esses universos e geram crescimento mútuo: a agenda ESG, a educação financeira, o crédito estudantil e a educação digital. No episódio de estreia, vamos explorar as estratégias utilizadas pelas instituições financeiras para contribuir com o futuro das próximas gerações, ao mesmo tempo em que fortalecem a agenda ESG. Do investimento social privado aos fundos de investimento voltados às edtechs, você vai se inspirar com os resultados de quem já faz acontecer e entender como iniciar essa jornada na sua empresa. Antes de começar, não se esqueça de dar um like aqui no nosso vídeo e ajudar esse conteúdo tão importante a chegar a mais pessoas. Aproveita também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que um novo conteúdo entrar no ar. Em 2024, médias e grandes empresas destinaram mais de 3,7 bilhões de reais em investimentos sociais privados no Brasil. E engana-se quem acredita que os recursos voluntários chegam apenas na forma de dinheiro. Mão de obra, tecnologia, produtos e conhecimento especializado também são ativos relevantes para contribuir com as causas sociais. Além de beneficiar a sociedade, optar por esse tipo de investimento soma outros benefícios às empresas, como o fortalecimento da agenda ESG e o reforço do posicionamento da marca. Esses certamente são ganhos sinérgicos ao ecossistema financeiro, que foi responsável por um dos maiores volumes de investimentos privado em 2024 no país. E qual vocês acham que é a principal causa apoiada pelas empresas de atividades financeiras? A educação. Esses dados foram divulgados por um relatório recente produzido pelo BTG Pactual, em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. A pesquisa revelou ainda que empresas financeiras foram as que mais apresentaram doações de recursos próprios, ou seja, sem considerar recursos incentivados. Como esse comportamento também foi relevante entre outros setores, os especialistas concluíram que, apesar de muitas empresas demonstrarem uma maturidade na agenda de investimento social privado, ainda existem possibilidades para ampliar a filantropia corporativa. Entender como práticas de incentivos fiscais, como a isenção de imposto de renda, estão ajudando empresas a implementar os projetos educacionais alinhados às suas metas de responsabilidade social, pode ser uma excelente forma daqueles que ainda não fazem esse tipo de investimento iniciarem a jornada. E nesses casos, nada melhor do que buscar orientação com especialistas. Há 20 anos, as empresas de grande porte vêm investindo na área da educação. A educação se torna uma pauta, quase que um propósito de muitas empresas na área do investimento social. E agora nós temos várias startups também nascendo como negócios sociais para impactar a educação. Especificamente os projetos incentivados, nós não temos uma legislação que olhe exclusivamente para a educação, e sim para a área da cultura, do esporte, direitos da criança, do adolescente ou até mesmo da saúde. Então, para você poder levar educação por meio desses projetos incentivados, é necessário que o proponente considere tais ações a educação de forma transversal. A grande estratégia para você conseguir valorizar a educação é entender qual é o escopo do projeto incentivado, qual é o público beneficiado e como a educação chega de forma transversal, conectando com a política pública aonde o recurso incentivado, que é um recurso público, está sendo aplicado. Eu sempre digo que para as empresas serem eficientes na gestão dos recursos incentivados, a primeira coisa precisa ter um olhar estratégico. Então, quando eu faço a seleção e oriento as empresas, eu busco compreender o propósito da empresa,
qual é o atributo da marca e qual é o negócio, a estratégia de negócio. Porque no momento em que a gente olha para o DNA da empresa, é possível você criar estratégias de relacionamento com a comunidade. E antes de chegar nos projetos incentivados, tem estratégia de investimento social privado, porque as empresas separam um recurso de verba direta para organizar esse processo. Então, uma das estratégias pode ser lançar um edital para seleção de projetos. A outra pode ser colocar a plataforma Incentivados no site da empresa para que eu possa receber os projetos de forma organizada, sistemática, atendendo inclusive as questões de compliance e auditoria. A outra pode ser por meio de uma carta convite, enfim, não importa a forma como você vai se aproximar dos proponentes dos projetos para serem beneficiados pelas leis de incentivo, requer uma etapa inicial que é a seleção desses projetos. E para isso você precisa ter diretrizes, critérios claros para saber selecionar quais são essas iniciativas. E neste momento, depois de fazer toda uma avaliação, tem uma etapa operacional, que é o aporte de fato dos recursos, e para chegar lá no aporte, precisa ter verificado com a área tributária quais são os valores elegíveis para serem destinados por cada uma das legislações, entender o fluxo, né, cadastro, operação, se tem contrato, se não tem. Então, os projetos incentivados, eles requerem uma organização de processo. Ele é um processo cíclico, que começa logo no mês de janeiro, fevereiro e termina em dezembro. Então, ele é cíclico. Depois disso, a empresa faz o aporte de recursos, o governo, cada uma das instâncias públicas tem um tempo para a liberação desses recursos, que se tornam incentivados e públicos. E aí, no ano seguinte, é fundamental que a empresa faça um monitoramento da execução desses projetos. Não com um olhar de auditoria, mas sim com um olhar de parceria, de modo a conectar os seus indicadores estratégicos com os indicadores do projeto e a necessidade da sociedade. É assim que a gente consegue pegar um projeto incentivado, conectar com a estratégia de investimento social privado, conectar com a estratégia ou seja de ESG ou de sustentabilidade ou do próprio instituto. Então é como você vem construindo esse caminho que depois a empresa, no momento X, ela faz um relatório de sustentabilidade e mostra o impacto e a transformação que ela contribui para fazer na sociedade. E olha, Cat, vale lembrar ainda que a aplicação desse investimento pode ser feita em diversas maneiras. Desde o desenvolvimento de projetos próprios, criando um programa de educação para as comunidades vulneráveis, até o apoio a organizações sociais ou coletivas que já têm projetos estruturados. No caso do setor financeiro, a pesquisa do BTG Pactual mostra que 32% do investimento social privado é destinado a institutos e fundações próprias. E por falar em instituto, vale destacar aqui um trabalho muito inovador que vem sendo desenvolvido pelo Instituto JF. Ele atua como um centro de educação para os negócios e foi criado para apoiar empresas educadoras no grupo JF, seu mantenedor. Entre elas estão o PicPay e o Banco Original, que são diretamente beneficiados pela estratégia. Nós integramos, o conceito de empresa educadora, uma parceria estratégica junto do Instituto JF. Então hoje, em conjunto, nós temos mais de 300 alunos que estão atuando diretamente em projetos nas BUs do PicPay, desenvolvendo produtos, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo software, e isso traz um resultado direto também para o PicPay como um todo. Primeiro que é bastante prazeroso a gente mudar um pouco a dinâmica do mundo só corporativo. Então, quando a gente tem 300 e poucos jovens dentro do escritório, trabalhando junto dos times mais sêniores, times de executivos, então isso traz toda uma jovialidade, uma inclusão, um ambiente muito mais suave, muito motivador de partilhar esse ambiente. O jovem, quando ele vem do instituto, a formação que tem no instituto, ela é muito acelerada, ela é muito atualizada com o mercado, e isso nos ajuda, inclusive, a elevar a nossa régua no PicPay. Então, por diversos momentos, a gente viu jovens que estavam performando tão bem quanto pessoas com alguns anos já de estrada. E isso acaba sendo também um motivador para atrair mais talentos, tanto reter os jovens que estão chegando com ideias novas, com um aprendizado bem fresco, bem moderno em vários aspectos, e isso
também nos ajuda bastante a trazer e reter outros talentos também. Todos os jovens, eles já vêm preparados com a cultura do grupo como um todo, trazendo os valores, né, do grupo, uma cultura de aprendizado contínuo. Então isso a gente segue desenvolvendo esse lado deles para que mantenha isso, estimula os valores, a cultura. E também na própria distribuição de atividades, de aprendizado. Então isso trabalha de forma bem encadeada com tudo que eles aprendem no Instituto e vão colocar isso em prática no trabalho. A nossa jornada ela segue ainda e a ideia é crescer muito mais, né? Então a gente tem cada vez mais gestores de produtos sendo formados, gestores comerciais que vêm do Instituto. Hoje nós temos uma fábrica de software, né, começando a pegar várias e várias demandas do PicPay como um todo, desenvolvendo tecnologia internamente. Então um programa que estamos escalando em velocidade bem acelerada e não vamos parar nisso. E se até aqui os benefícios já enchem os olhos, Isabela e Raul provam porque essa estratégia deve inspirar as próximas transformações no mercado. O Instituto JTF foi meu sonho de infância. Eu comecei a ler com 2 anos e meio. Eu fui com os meus pais, né, nas eleições, meu pai precisou justificar o voto, e eu li a justificativa de voto do meu pai para uma ex-professora dele, que ele tinha concluído o ensino médio naquele colégio. Ela ficou super impressionada, falou da oportunidade que o Instituto tinha. Eu pedi para minha mãe para ela pesquisar quando a gente chegasse em casa e fiquei sonhando de 2010 até 2017. Foi quando eu fiz o processo seletivo, entrei no 6º ano, né, na época existia apenas a Geminari Business, então eu entrei nessa época. No 9º ano, né, em 2021, a gente teve que tomar as decisões de escolha de rotas, né? Tinham trilhas de finanças, para a época no Banco Original, na operação pessoa física do Banco Original, de varejo. Tinha a rota de bens de consumo, para poder fazer rota em empresas como a Friboi, a Seara e a Flora. E a rota de tecnologia, que era na época no PicPay. Ao longo do tempo, essas rotas foram unificadas, né? Hoje a rota é apenas para o PicPay, é feita numa parte só, chamada de Fintech. E no 3º ano as salas acabaram, né, de finanças e tecnologia, que começaram lá em 2021, acabaram se unificando, se juntaram em uma só. Eu escolhi a rota de finanças por conta desse amor pelas matérias mais ligadas ao mercado financeiro. Daí surgiu o convite para eu poder realizar meu grande sonho, que mistura tanto a parte técnica de investimentos quanto a parte comercial, que é a assessoria de investimentos. Hoje eu atuo num projeto de Hunter, que é a caça de clientes não encarteirados com recursos vultuosos em conta, e a minha função é basicamente ser uma porta de entrada para que esses clientes tenham um encarteiramento, tenham uma assessoria mais especializada futuramente e acabem se fidelizando com a gente com essa parte de investimentos. Estou super realizado, super feliz com o segmento da minha carreira e pretendo crescer cada vez mais. Eu conheci o projeto, né, então o Geminari, quando eu tinha 10 anos, foi por meio da minha mãe. A minha mãe, ela é professora de rede de ensino público, né? Porque o Geminari, na época, tinha uma parceria ali com o colégio dela. Então, eles iam, apresentavam como é que funcionava e recebiam os alunos que estavam ali no 5º ano para prestar o processo seletivo, né? Tinha esse incentivo para participarem. Aí eu fui, acabei passando. Ao longo do 6º e entre o 6º e 9º ano, fui tendo muitos aprendizados. Então, assim, nunca me imaginei tendo aula de operações e logística, tinha aula de marketing. A gente tinha muito contato com profissionais do grupo, que na época a gente chamava aula de pilar. Então, gente do RH vinha dar aula pra gente de contabilidade vinha dar aula pra gente, do negócio mesmo. E quando chegou no 9º ano, eu fiz a escolha de entrar no PicPay. A experiência é fantástica, eu digo que desde o 6º ano eu consegui olhar para minha mãe ao longo ali do ano e falar: mãe, eu acho que eu me encontrei. Eu trabalho então em empréstimos, desenvolvendo ali produto no dia a dia. A gente tem uma visão muito ampla do negócio, então eu tenho contato com muitas e muitas áreas. Eu gosto muito disso porque no fim do dia a gente tem um relacionamento com todo mundo, a gente tem que ter aquela comunicação, né? Então, a gente tem contato com operações, a gente tem contato com crédito, tesouraria, assim vai. Eu sempre gostei muito de estudar e eu acho que de ter muito essa visão do todo e o ambiente em que estava inserido. Então, a gente constrói aqui uma grande família no Instituto JTF e eu já me sinto realizada. Eu não estou agora, que eu acabei de me formar no 3º ano do ensino médio, finalizei o ano, não foi pensando em outros caminhos, mas justamente procurando uma faculdade que me apoie nessa trajetória de carreira, né, para que eu continue me desenvolvendo nela
E eu realmente sou muito grata por tudo que me proporcionou. É muito diferente quando a gente para conversar com outros adolescentes que estão iniciando a jornada, né, da vida agora, após os 18 anos, com estágio, faculdade, assim vai. E a gente já teve uma vasta experiência nisso e ainda tem muito mais para aprender. Então, assim, é realmente muito bom, gratificante e sou feliz por fazer parte do projeto. Aliás, além de apoiar as empresas do Grupo Mantenedor, o Instituto JEF também se propõe a ajudar outras organizações interessadas em se transformar em empresas educadoras. Vale super a pena para qualquer empresa, seja do setor financeiro ou de outras indústrias, desde que ela consiga, né, trazer esse trabalho de base, trazendo jovens com uma formação de ponta, com cultura e valores bem alinhados com a empresa, eu acho que tem tudo para ser também tão exitoso quanto o nosso programa junto do Instituto. Se você quer saber mais sobre essa proposta, na primeira temporada desta websérie dedicamos um episódio completo ao tema. Vale muito a pena aprofundar o conhecimento sobre essa proposta para se inspirar ainda mais e eu vou deixar o episódio aqui no card para você. Mas você sabia que destinar o investimento social privado a instituições e fundações próprias nem é o principal modelo escolhido pelas empresas financeiras no Brasil? A maioria tem repassado o investimento a terceiros, ou seja, organizações que executam projetos socioambientais. Curiosamente, elas têm optado pouco pela atuação em parceria com políticas públicas. Mas os especialistas questionam essa estratégia. Eles ressaltam a importância da atuação conjunta para escalar o impacto gerado pelos projetos da iniciativa privada. E justamente por fazer essa ponte entre o público e o privado, que a atuação da ONG Todos pela Educação tem se destacado. Hoje, com 40 mantenedores representados por alguns dos principais grupos empresariais do Brasil, a organização sem fins lucrativos e sem ligação com partidos políticos tem por objetivo defender o acesso à educação básica de qualidade para todos os cidadãos. O Todos pela Educação, para quem não conhece, é uma organização que tem uma única missão, né? Trabalhar incansavelmente para que escola pública de qualidade seja uma realidade para todas as crianças e jovens desse país. Isso, inclusive, é absolutamente possível e é possível de ser feito dentro de uma geração. E para fazer isso acontecer, a gente optou pelo caminho do advocacy. Melhor forma de explicar, muita gente diz, olha, advocacy é a defesa de uma causa. E no nosso caso, em parte isso é verdade. A gente está aqui para defender a causa da educação e da educação básica, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental até o ensino médio. Mas para além de defender a causa da educação de forma mais ampla, a gente é uma organização de advocacy por políticas públicas, porque no nosso entendimento é por meio da política pública que a gente vai conseguir fazer a transformação em escala para o nosso país. Quando a gente diz melhoria de política pública, para, consequentemente, melhorar os resultados educacionais, os indicadores educacionais, né, a qualidade da educação, não só do ponto de vista de melhoria das médias, também da redução das desigualdades, que também é um grande problema na educação básica brasileira. É uma organização que está trabalhando com uma agenda muito clara de políticas públicas, é uma agenda pública, inclusive, que se chama Educação Já, e a gente, por esforços próprios aqui do Todos ou em coalizão com outras organizações, tem trabalhado nos últimos anos para avançar essa agenda. Então, por exemplo, o novo Fundeb, que foi aprovado em 2020, que é o principal mecanismo de financiamento da educação, fruto de uma contribuição importante do nosso trabalho. Mais recentemente agora, a reforma do ensino médio na sua versão 2.0. Ela foi melhorada, bastante aprimorada, foi um trabalho importante nosso também. Política Nacional de Primeira Infância, que está na boca do gol agora para ser lançada pelo governo federal, também fruto de uma contribuição importante nossa. Políticas docentes que foram lançadas agora pelo governo federal, também um advocacy de fôlego de vários anos que a gente tem feito, a importância da centralidade da profissão docente, de ter políticas para melhorá-las. Então, é um trabalho de resultado, é um trabalho de impacto concreto. Entre os mantenedores estão grandes players do setor financeiro, como a B3 Social, o Instituto Unibanco, Itaú Educação e Trabalho e Itaú Social. E o Olavo destaca o papel do ecossistema em apoiar iniciativas com foco na educação. É uma agenda de desenvolvimento do país. Então, as instituições financeiras, que no caso brasileiro não é o único setor, tem vários setores que têm essa robustez, do ponto de vista de presença, de
significado do ponto de vista econômico, né, na matriz de desenvolvimento do país, as instituições financeiras têm a possibilidade de fazer uma contribuição decisiva no investimento social privado, né? É claro que quando você olha para o montante alocado de investimentos públicos, nenhum investimento privado vai conseguir substituir, e não tem que tentar fazer isso. Mas um investimento social privado bem direcionado, eu acho que, de novo, é isso que muitos dos nossos mantenedores enxergam no todo. Assim, ali é uma alavanca fundamental para a gente conseguir tornar o uso do recurso público mais efetivo, mais eficiente. Então, utilizar esse privilégio que o setor financeiro tem, um conjunto grande de recursos à sua disposição, e direcionar isso para o investimento social privado de impacto, me parece não só algo que faz sentido do ponto de vista moral e ético, mas do ponto de vista, de novo, de impactar aquilo que todos nós nos beneficiaremos, que é um país melhor. Nós temos um grupo bastante diverso de mantenedores, isso é uma característica importante, inclusive como uma organização de advocacy independente, a gente não ter apenas 1, 2, 3 financiadores, porque mesmo que na prática isso não acontecesse, poderia ocorrer um questionamento do ponto de vista de percepção. Puxa, mas se tem 1, 2 financiadores, no fundo o advocacy deve ser em prol do que esses financiadores defendem. E não é o nosso caso, a gente tem hoje mais de 40 mantenedores, dos quais mais ou menos 1/3 são fundações e institutos vinculados ou a instituições financeiras ou a empresas de diferentes ramos. Temos empresas que não têm suas fundações e institutos que apoiam a missão do todos, e temos também pessoas físicas que estão contribuindo com o nosso trabalho. São diferentes, mas há algo em comum em todos eles, e acho que é por isso que, de novo, estão apostando nesse trabalho do Todos pela Educação, que é entender o seu investimento social privado como um vetor de transformação efetiva da educação. Se você quer ainda mais insights sobre o investimento social privado, acompanhe o trabalho de organizações como a IDES, a BISC, a GIF, que podem fortalecer a sua atuação. Embora o investimento social privado em educação ainda seja a escolha massiva do setor financeiro para contribuir com a evolução do tema no país, esse não é o único caminho disponível para abraçar a causa. E é sobre isso que vamos falar agora. Uma dessas alternativas é se tornar um investidor de startups de impacto. Com o objetivo de aproximar esses interesses, nasceu há 3 anos a Core Angels EdTech, um fundo alimentado por investidores anjo que tem se empenhado em fortalecer o sistema educacional por meio da inovação e da tecnologia. O objetivo de um grupo de investimento anjo, ele vai além do investimento financeiro. Ele contribui também com suporte estratégico, com network. E no nosso caso, como nós temos uma visão setorial, somos aí também capazes de contribuir com o olhar e diagnóstico daquele setor, de uma visão mais aprofundada naquele setor, e com a capacidade de levar a startup a atingir seus objetivos de escala e tração do produto. Então, por sermos um grupo focado em um único setor, acabamos atraindo investidores que também possuem o objetivo pessoal de impactar positivamente a educação no Brasil, gerando uma sinergia do grupo de investidores com as startups, o que é crucial aí para que essas empresas tenham um suporte estratégico adequado, para crescerem de maneira estruturada, não somente investidores financeiros, mas muitas vezes investidores institucionais, né, a fim de fazer parcerias com essas empresas, a fim de ter essas empresas como fornecedoras das suas tecnologias. Hoje eu vejo o Brasil como um grande celeiro de talentos. A gente tem grandes oportunidades para inovar no setor educacional, não só pelo tamanho do país, mas principalmente pela diversidade cultural que o Brasil tem, pela diversidade também de desigualdades em diversos aspectos. Tudo isso faz com que o país seja um grande celeiro não só de desafios, de problemas e principalmente de inovação, porque a gente sabe muito bem que onde tem problema, há também a perspectiva de trazer inovação para a resolução desse problema, principalmente juntando aí uma visão da resolução do problema com a perspectiva de escala tecnológica. E o Brasil possui diversas edtechs aí bem-sucedidas, diversas edtechs que vêm impactando cada vez mais a sociedade de maneira socioeconômica. A gente tem uma visão que não é somente impactar a sociedade de uma perspectiva social,
obviamente a gente são muito importantes, mas também impulsionar o país, a fim de que o país, os principais motores da economia desse país, venham a conseguir melhores resultados econômicos. Porque indivíduos mais bem educados certamente terão melhores resultados para o país, trarão melhores resultados para a indústria, para a economia, entregarão melhores produtos com maior produtividade, serão pessoas mais capacitadas a liderar também. Então, certamente é o que a gente acredita e é algo que a gente vem tentando encorajar aqui na Core Angels, que mais investidores venham se interessar pelo setor educacional. Nosso objetivo é investir em 10 startups de educação nos próximos anos. Temos muitos sonhos na área de educação do Brasil e certamente a gente vai em busca de concretizá-los e espero ter um suporte maior do setor financeiro, de outros setores da economia, para que a gente venha cada vez mais aproximar a educação, não só de melhores resultados sociais, mas também certamente melhores resultados econômicos para todos. Se você se interessou por esse caminho, ao longo dessa websérie, você vai conhecer mais a fundo a atuação de algumas edtechs no Brasil. Mas agora, chegamos ao fim desse episódio. Conta pra gente nos comentários se você está fazendo a sua parte apoiando a educação e como isso está acontecendo. E se ainda não estiver, não se preocupe. Temos certeza que após esse episódio, muita coisa está por vir. E lembre-se também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para saber quando vem ao ar o nosso próximo episódio. Até mais!